Sabia que 30 milhões de brasileiros têm enxaqueca crônica? O que muitos não sabem é que além do uso estético, que a gente conhece mais a toxina botulínica nesses casos, ela pode ser aplicada também para tratar doenças neurológicas, como a enxaqueca. Para falar sobre esse assunto no programa, eu estou recebendo a médica fisiatra, doutora Cláudia Elisa Lins. Seja bem-vinda, viu, Cláudia? Obrigada pela presença. Poxa, para mim também. Eu acho que a primeira vez que o brasileiro teve, assim, notícias da toxina botulínica, se eu não estou enganada, foi uma vez que uma moça teve um caso sério de paralisou, né, o rosto, se alimentando de um palmito que ficou muito tempo na lata, já aberta. Então, eu queria que você explicasse como age, o que é a toxina botulínica tão usada no rosto para paralisar alguns músculos e te dar um ar mais jovem. É uma medicação imunobiológica, né? Uma medicação biológica. Ela foi descoberta a partir das toxinas mesmo do botulismo, né? Da doença botulínica, que por causa de ingestão de salsichas contaminadas lá atrás, né? E chegou no Brasil para uso terapêutico já no final da década de 90. E de início, apesar do uso divulgado ser para estética, o início era para doença neurológica, principalmente blefaroespasmo, aqueles piscamentos que os olhos têm, as pessoas que não conseguem controlar, os espasmos hemifaciais, que um lado do rosto contrai, o pessoal acha que é só nervoso, mas na verdade é um distúrbio neurológico. Como o pessoal vinha fazendo para tratar esses distúrbios neurológicos e observaram que diminuía as rugas de expressão, as linhas de expressão. Aí popularizou para o uso estético, mas de início começou com o uso de estrabismo e desses espasmos de face. E continua sendo usada para isso? Sem dúvida, continua muito usada. É que não é tão popular, né? Hoje em dia, até para pessoas que transpiram demais e às vezes, dependendo da profissão, é desagradável, né? É a hiperidrose. Você faz também, uma palestra, isso. Você é médico, enfim, você lida com o público e levanta o braço nesse país tropical cheio de calor e tá manchada a camisa, enfim, também paralisa ali. Hoje em dia para hiperidrose, enxaqueca, tá muito popular também para enxaqueca. Até nas mãos, né? Agora, a enxaqueca eu não sabia, é mesmo? A enxaqueca está crescendo bastante, mas não é qualquer dor de cabeça. Primeira coisa é diagnóstico exato. Sim, né? É difícil porque são muitos tipos. Nem toda dor de cabeça tem o tratamento pela toxina. E, então, primeira coisa é fazer o diagnóstico exato. A indicação está para cefaleia crônica diária. Mas aí é com neuro? Neurofisiatra, quem mais lida nessa área é neuro e fisiatra, né? Tá, para dores de cabeça, que são, né? Que são as cefaleias crônicas diárias. Tá, ok. Agora, você tem aí algumas informações, nós vamos lá ver, na neurocirurgia ou na neuro, de um modo geral. Em doenças neurológicas, que é como ela é utilizada, né? Ela é basicamente o mesmo efeito. É uma doença, é uma medicação que é um relaxante muscular. Vamos ver? Vamos. Toxina botulínica, quem diria, aplicada em tudo atualmente. É um relaxante muscular, é o mesmo efeito da face, né? Então, como diminui a contração muscular, diminui as expressões. Então, aqui a gente tem um caso de uma paciente que tem um espasmo de hemiface, ela tem essa contração involuntária do olho, da fronte, né? Fica piscando sem ela Fica piscando o lado esquerdo. Parece. Isso. Isso é desconfortável, porque às vezes o olho chega a fechar completamente. Então, a pessoa tende a cair e a toxina botulínica inibe essa contração. E a gente sempre aplica dos dois lados para manter a simetria facial, inclusive de pregas, das pregas faciais, né? Então, isso tem uma indicação importante. Então, olha que coisa importante. E dura quanto tempo, doutora? No paciente, o efeito da medicação é de 3 a 6 meses, vai muito de caso para caso. E pode reaplicar quantas vezes? A indicação da reaplicação é a partir de 3 a 4 meses, não antes disso. E não tem nenhuma contraindicação? A pessoa pode ficar reaplicando para esses casos em que esses casos neurológicos, assim, a gente não tem pacientes que a gente já faz há mais de 10 anos. Tá certo. E não tem grandes efeitos colaterais. O negócio é fraqueza muscular mesmo. Que às vezes, se você aumenta muito a dose,
escoliose paralisa mais um lado que o outro, aí fica aquela simetria facial. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, que a experiência vai dando. E, aliás, vai um recado aqui para todo mundo. Esse tipo de tratamento, seja, né, para corrigir um problema mesmo involuntário ou estético, tem que ser feito com fisiatra, com neuro, com alguém experiente, com dermatologista, e não em salão de cabeleireiro, ok? Tem que saber com quem fazer. Tem que ser com alguém especialista, exatamente, né? Eu trouxe algumas fotos até de outras patologias, né? Essa perninha cruzada é uma criança portadora de paralisia cerebral. Ele fica numa, que a gente chama espasticidade, que é essa contração forte da parte interna da coxa. E isso tem uma principal indicação que a gente faz, é principalmente para prevenir, porque esse formato da perninha favorece que o quadril saia fora do lugar. E essa criança acaba evoluindo para escoliose. E ela fica assim? Ela fica assim. Essa é uma postura típica de uma criança com paralisia cerebral espástica. Poxa vida. E aí é aplicado onde? É aplicado aqui no vãozinho da coxa, esse pezinho que fica na pontinha para a gente poder colocar uma órtese, né? Um aparelhinho para o pezinho ficar em 90 graus. No vão da coxa para poder posicionar essa criança sentada, poder fazer higiene dessa criança, troca de fralda, prevenir que esse quadril saia fora do lugar, porque se esse quadril saiu fora, a criança evolui com escoliose, e a escoliose tem outras complicações, inclusive respiratória, ao longo da vida. Então, são coisas que a gente procura evitar. E esse segundo é um paciente com sequela de acidente vascular encefálico, ele tem uma postura típica, o bracinho em flexão, a mão fechada. Acidente vascular encefálico, é um vulgo derrame, né? Então, ele tem uma postura bem típica, o joelho enrijecido, o pé, né, em equino também, dificulta o equilíbrio, dificulta a marcha. Nesse paciente, dificulta muito a higiene da mão, porque a mão fica fechada, as unhas crescem para a palma, então causa lesão. Não consegue abrir a mão sozinho. Não abre a mão, né? E muitas vezes nem com ajuda a gente não consegue colocar aparelho. Então, a toxina vem como relaxante muscular, para soltar o cotovelo, favorecer a abertura da mão, para favorecer a higiene. E abre? Doutora, abre? Abre. Outro problema muito comum, que é de difícil diagnóstico, é a distonia cervical. Posturas anômalas do pescoço, pode ser fixa ou flutuante, né? A distonia é uma contração involuntária do músculo, e muitas vezes esses pacientes chegam com essas posturas e desconhecimento até de colegas da área médica, eles levam anos rodando por profissionais que não conseguem fazer o dignóstico. Mas o que pode deixar uma pessoa assim? A pessoa pode nascer assim? Olha, até pode nascer assim, que é o torcicolo congênito. Isso é um outro fator. A distonia, ela pode desenvolver ao longo da vida por algum problema neurológico. A gente sempre tem que descartar algum problema do cérebro, algum tumor, alguma outra coisa. Antigamente se falava, se você almoçar, estiver, né, com o estômago cheio, tomar uma corrente de ar, abrir uma geladeira, ou ir lá fazer a barba, seu rosto pode entortar, né? Isso pode acontecer? Não, né? Não? Tá. Mas assim, a gente tem que levar em conta outros fatores, né? Então, esse paciente tem um resultado muito bom, melhora a postura, favorece a visão horizontal, alivia a dor, né? E sabe-se por que essa distonia acontece no decorrer da vida? Cada caso é um caso. Tem pacientes, ela pode ser idiopática, então a investigação de causa é uma coisa importante, né? E você investigar quais são os músculos exatos, porque a gente tem que ser muito preciso no músculo que a gente vai fazer, porque senão você piora a situação em vez de ajudar. Tem que ser um bom profissional, não é? Tem que ser um profissional com conhecimento. Dá para endireitar? Endireita o rosto? Tem um resultado muito bom. É o tratamento de primeira escola no mundo. Ok, né? Olha que informação importante para vocês. É a primeira escolha. E na face? E na face a gente trouxe assim, essa imagem para você ver a importância, igual aquela senhora, né? De você fazer simetria. Então, pensar que, dependendo da musculatura que você vai enfraquecer, você pode alterar a posição de supercílio, então você tem que equilibrar, mesmo que tenha esse espasmo de face, você tem que equilibrar. E de onde vêm essas informações todas para os médicos brasileiros? Cursos específicos. É? É. Do uso, quer dizer, um fisiatra tem que fazer um curso especial. Faz parte da formação de alguns profissionais, né? Porque a toxina tem sido usada até na odonto.
Sim, aqui o caso para bruxismo, Isso. muito, né? O bruxismo para odonto não tem cobertura pelo SUS. A gente faz muito em bruxismo para paciente neurológico, aquele mesma criança com paralisia cerebral e outros casos de doenças neurológicas que evoluem com bruxismo. Bruxismo, gente, é o ranger dos dentes. Crianças que rangem os dentes, adultos que rangem os dentes. Aí Mordida, procurando, não está coberto muito pelo forte, SUS. até para preservar o Exatamente, dente, né? mas procurando um dentista, você consegue essa ajuda. E essa do meio? E essa do meio é para cialorreia, pacientes, inclusive parkinsoniano, as crianças que fazem uso de anticonvulsivante, porque a medicação favorece, aumenta a saliva e aí você pode fazer a aplicação na glândula salivar, que ela diminui a secreção, então melhora, diminui o risco de aspiração da própria saliva, né? Eu quero te convidar a voltar, então. Daqui a pouquinho a gente conversa um pouco mais, mostramos aí, pode vir, doutora. Obrigada. Mostramos todas as explicações, não é? De onde ela pode ser usada, como pode ser usada, quem pode usar. A gente vai falar. Doutora Cláudia Elisa Lim, aliás, é uma linda cidade, né? Taubaté, gostosa, para passear também, quem sabe férias por aqui. Vale a pena. Esse vale é muito bonito, né? Eu gosto. Tanto é que mora aqui, né? Há Eu muito gosto, tempo. já estou quase vindo morar. Também gostei demais. Bom, doutora, vamos falar então. Quem pode? Existe alguma contraindicação, alguma restrição para esses casos que nós mostramos? Sim, a indicação é crianças a partir de 2 anos, mínimo de 10 quilos. As patologias, a gente tem as sequelas de acidente vascular encefálico, os traumatismos cranianos que evoluem com espasticidade. A toxina botulínica altera o tônus muscular, então tem que ter espasticidade ou distonia. Né? Esses distúrbios de face, então blefaroespasmo, os espasmos hemifaciais e outras distonias e outras alterações de movimento. Se uma mulher gestante, né, tem a infelicidade de acontecer um problema desse, pode fazer o tratamento? Gestante, amamentação, a gente não recomenda, e algumas patologias que interferem com, a gente chama placa motora, doenças que causem fraqueza muscular também está contraindicado. O uso concomitante com algumas medicações, até por cuidado nessa fase de tanta dengue, tanta febre amarela, as vacinas a gente costuma dar um intervalo, não é contraindicação, mas a gente dá um espaço das vacinas. Tá bom, para não interferir em nada. Uso de? Antibióticos, né? Tá certo. Bom, mas a recomendação é ótima, né? E tem ajudado tanto. Ajuda bastante e o processo de reabilitação. Na neuro, então. Depois na que verdade, o início foi na neuro. Foi na neurologia. Depois é que os dermatologistas, enfim, né, acabaram usando. E olha aí, quanta coisa boa faz a toxina. Não tenha medo, não. É injeçãozinha para aplicar, mas com efeitos maravilhosos. O efeito é maravilhoso. Um beijo, muito obrigada por ter obrigada. vindo. Eu conversei com a doutora Cláudia Elisa Lim, médica fisiatra, falando hoje sobre o uso da toxina botulínica na neuro, né? Como pode ajudar em tantos casos como nós vimos aqui.